Final de jogo lá no Morumbi, São Paulo 2, Galo 0. Acertei o placar certinho, hein? 2-0 foi meu palpite. São Paulo vence o Atlético do Morumbi, quebra uma sequência ruim que o São Paulo vinha tendo com o Atlético Mineiro, tanto em casa como fora. E o mais importante, conquista os 3 pontos aí no Morumbi. Foi um finalzinho que, porra, tava demorando pra gente matar o jogo, né? E o Atlético tava tentando. E o Atlético estava se esforçando para o São Paulo fazer o segundo, o terceiro, e o São Paulo desperdiçando chances, né? Mas conseguimos aí matar o jogo com o segundo gol. Antes de tudo aí, cara pálida, sim, cara pálidas, deixa aí o triplo C, curte, compartilha e comenta, que é muito importante, inscreva-se no canal, acione a draga da sininha e vamos que vamos para mais um pós-jogo aí, vitória do Tricolor, dentro de casa, 2-0 sobre o Atlético. Vamos lá, galera. Quando a gente viu a escalação no pré-jogo hoje, a gente pensou o seguinte: quem vai articular jogadas desse time? Né? Porque entrou com 3 volantes, o Maia entrou hoje no jogo, o Rodriguinho começou no banco. E aconteceu aquilo que eu falei para vocês no pré-jogo, né? O articulador hoje vai ser o Marcos Antônio. E ele foi o cara encarregado da movimentação, né, da articulação das jogadas. E olha, cara, o Marcos Antônio está numa fase, né, gente? O Marcos Antônio está numa fase maravilhosa, cara. Jogando muito bem de volante, até como meia hoje, né? Um pouco mais avançado hoje. Jogou bem demais. Saiu machucado, tomara que não seja nada sério com ele. Aliás, o nome dele amanhã na convocação da seleção é um nome muito forte. As chances são altas dele ser convocado amanhã. Né? Não sei até que ponto tem gravidade a contusão, ele acabou de saindo de campo hoje. Esperamos que não seja nada grave, né? Porque hoje eu vou te falar uma coisa, hein, gente? Hoje a questão do Lucas que a gente recebeu aí, né? Lucas pode ficar fora aí, vai ficar fora por um bom tempo. Mas quando a gente viu o Lucas já no jogo da Libertadores, deu pra perceber, né, gente? Quando ele tava fazendo aquelas caretas ao dar pique, a ter dificuldade para levantar do chão, ter dificuldade para dar arrancada, a gente já falou, pô, esse cara não tá bem recuperado. É isso, gente. Tomara que não sei, cara, o Lucas aí tá muito esquisito desde o momento que ele voltou, né? Mas voltando ao jogo aí, São Paulo começou melhor que o Atlético e terminou melhor com o Atlético, né? Uma partida segura do São Paulo, o Atlético não teve chances de gol, né? Claríssima assim, não me lembro de nenhuma chance clara do Atlético, tá? Tanto é verdade aqui que já eu trago os números para vocês aqui da partida, tá? São Paulo conseguiu sair na frente no primeiro tempo, depois de uma persistência, né? Depois de o São Paulo dar uma amassada no Atlético, a gente conseguiu fazer 1-0 na frente com o gol do Pablo Maia, né? Uma boa jogada, ele chutou de fora da área, né? Quando abriu o espaço, ele chutou, ele não pegou nem tão forte na bola, mas foi o suficiente para vencer o Everson, né? E o São Paulo fazer 1-0. Aí o Atlético deu uma equilibrada no jogo, mas o São Paulo ainda assim estava melhor, né? Aí vira o primeiro tempo, a gente sai ganhando de 1-0, volta o segundo tempo e o São Paulo volta melhor novamente, né? Aí teve a contusão do Marcos Antônio, entra o Rodriguinho, né? O Rodriguinho entrou bem também para mim, tá? Só que o Marcos Antônio estava muito bem também, se movimentando demais, cara. Hoje é um dos principais nomes do São Paulo, e é o Marcos Antônio, viu? Tá jogando pra caramba, velho. Aí entra o Luciano no lugar do Ferreirinha. Eu não teria tirado o Ferreirinha, tá? Teria tirado o André Silva, mas enfim. E a última alteração, entrou o Tapia no lugar do André Silva. Tá? Antes do São Paulo fazer o segundo gol com o Tapia, perdemos várias chances, mas várias chances mesmo. Teve uma do Luciano que ele não pode perder aquele gol, né? Aliás, o Luciano, o último gol dele, se não me falha a memória, foi contra o Juventude, ó. Já faz jogos pra caramba, né? Hoje entrou sem vontade o Luciano aí, cara. Não achei ele com vontade, desistindo. Enfim, cara, hoje é um jogo que não precisava, né? Mas puta tiriça que entrou o Luciano aí hoje, né? E perdeu um gol na frente do goleiro. E a gente conseguiu, né? Nessa blitz que a gente fez em cima do Atlético no segundo tempo, a gente conseguiu fazer o segundo gol numa boa jogada do Rodriguinho. Se não me falha a memória,
foi assistência do Rodriguinho para o Tapia, né? O Tapia estava sozinho, deu um peixinho e fez o 2-0. Ó, detalhe, teve uma entrada em cima do Alan Franco que é uma vergonha o VAR não ter chamado o árbitro. É um lance que poderia ter quebrado a perna do Alan Franco. Para vocês verem como o VAR tem má vontade contra o São Paulo. Aliás, no primeiro gol do São Paulo, eles traçaram linha, né? Tava tentando achar pelo em ovo para anular o gol do São Paulo. Aí teve esse lance dessa entrada do senhor Igor Gomes, entrada do senhor Igor Gomes no Alan Franco, que poderia ter quebrado a perna do Alan Franco. Uma vergonha, cara. E o VAR não chamou. Acho que foi até o Luciano que falou pro árbitro, né? Vai no VAR. O VAR nem chamou. O VAR se omitiu nesse lance. Era pro Igor Gomes ter sido expulso. O VAR, mais uma vez, se omitiu em lance favorável ao São Paulo. Estamos cansados de falar para essa diretoria tomar vergonha, tomar atitude, porque toda decisão do VAR é contra o São Paulo. Quando é a favor, eles nem estão chamando, que foi o caso dessa entrada, né, do Igor Gomes no Alan Franco, que poderia ter machucado gravemente o Alan Franco. Uma vergonha, a atitude omissa dessa vergonha desse VAR do Brasil. Não é o VAR, né? São essas pessoas que ficam na cabine do VAR aí, se omitindo quando é lance favorável ao São Paulo, né? Mas vamos lá, gente, vamos aos números do jogo. Aí a gente chegou ao segundo gol com Tapia, depois do segundo gol já deu para dar aquela tranquilizada que a gente sabia que os 3 pontos eram nossos, né? Vamos lá, gente. Ó, números do jogo. Chutes, tá? Arremates. 10 do São Paulo, 4 do Atlético Mineiro. Eu não me lembro de 4 do Atlético Mineiro, mas enfim, está aqui, né? São números. Dessas 10 finalizações do São Paulo, 5 foram ao gol do Atlético. Uma boa média, né? O Atlético, dessas 4 finalizações, apenas não foi nenhuma. 0 foi no gol do São Paulo, tá? Posse de bola, São Paulo 51, Galo 49, passes 469, São Paulo 462, Atlético, tá? Acerto nos passes, São Paulo 85, Atlético também 85. Faltas 20, São Paulo 17, Atlético. Cartões amarelos, 1 para o São Paulo, Enzo Dias, terceiro dele, não joga contra o Cruzeiro. Espero que até lá o nosso Refis Plus, maravilhoso Plus, libere o Wendel, né? Aliás, a gente só tem cada vez mais jogadores contundidos e voltar jogador tá uma tristeza, hein? Cadê a volta dos jogadores? Cadê o Arboleda? Cadê o Wendel? Impedimentos 2, Galo 0, São Paulo, e escanteios 5 para o São Paulo, 1 para o Atlético Mineiro. Esses são os números do jogo de hoje aí, dessa vitória importantíssima do São Paulo em cima do Galo, tá? Vamos às notas aí, galera, as notas aqui do São Paulo, começando pelo Rafael. Não me lembro de uma defesa, teve uma bola na trave do Scarpa agora, que foi o único lance perigoso do Atlético. Não me lembro do Rafael ter feito defesa, não fez, gente, o Atlético simplesmente não criou nada esse jogo aqui. Rafael, vou dar uma nota 6 para ele, tá? Ferrarese, que partidaça do Ferrarese hoje, hein? Ô, Ferrarese, mas às vezes você prende bastante a bola, cara. Às vezes ele dá 1, 2 dribles, sai na arrancada. Aí, mano, ele já começa a se empolgar. Mas, enfim, uma belíssima partida do Ferrarese aí. Nota 7 para ele. Alan Franco aí, nota 7,5 pro Ferrarese. Pro Alan Franco, 7. Sabino, 6,5, tá? Cédric, nota 6,5. Bobadilha, bem de novo, nota 7. Pablo Maia, também nota 7. Marcos Antônio estava bem, né? Precisou ser substituído, nota 7. Enzo Dias, também nota 7. André Silva, nota 6. Ferreirinha quase faz um golaço, né? Numa arrancada aí, nota 6,5, tá? As alterações do Albert Crespo, né? Do gigante Albert Crespo, se você preferir Albert Crespo aqui, ou se você preferir do poderoso Crespão, tá? As alterações dele, tirou o Marcos Antônio, né? A contusão do Marcos Antônio, esperamos que não seja nada grave, colocou o Rodriguinho, tá? Colocou o Luciano no lugar do Ferreirinha e colocou o Tapia no lugar do André Silva. Foi só 3 hoje? Foram 3 substituições hoje, né? Lembrando que agora o São Paulo tem uma semaninha aí, gente, né? Para tentar recuperar o DM. Agora é com vocês, hein?
Mais uma semana para recuperar os jogadores, hein? Esperamos que a Arboleda esteja disponível contra o Cruzeiro. O Wendel, principalmente, porque o Enzo está suspenso. E eu acho que dá tempo de colocar o Toró em forma mais uma semana aí, né? E São Paulo fazer uma pressãozinha no Metalist para o Metalist mandar a documentação do Mailton para também ele ficar à disposição do Crespo no jogo contra o Cruzeiro. Né? A gente precisa de reforços aí, cara. É sempre os mesmos jogando. Uma hora os caras estouram. Olha o Marcos Antônio hoje. Eu acho que ele foi até esperto, cara. Para não agravar a situação, ele pediu para substituir. Ele deve ter sentido que iria arrebentar. Né? Aí ele pediu para sair, cara. Foi esperto o Marcos Antônio aí, porque hoje é um dos jogadores mais importantes do São Paulo. A gente não pode perder ele de jeito nenhum aí para os demais jogos, tá? Vitória importantíssima do São Paulo. São Paulo vence. São Paulo, infelizmente, gente, o Botafogo ganhou fora de casa contra o Juventude e o Mirassol também ganhou fora de casa contra o Fortaleza. Se não fosse esses dois resultados, o São Paulo teria chegado à quinta colocação. O São Paulo está em sétimo agora, mas com o mesmo número de pontos aí de Botafogo e Mirassol. Tá bom? O bom é que é outro São Paulo hoje em dia com o Crespo, né? Um São Paulo que consegue ganhar os jogos fora de casa, diferente do São Paulo do entregador de colete, né? Do Tarzan da calça apertada. Graças a Deus, agora o Morumbi está fazendo diferença de novo para a gente. Né? Com o Zubeldia, nem o Morumbi estava fazendo diferença para o São Paulo. Vitória importante, 32 pontos, São Paulo sobe na tabela, vamos ter o Cruzeiro, né? Acho que vai ter mais um jogo depois do Cruzeiro, só depois que vem o jogo da Libertadores, quase um mesinho aí para o São Paulo recuperar jogadores, né? Botar Toló em ordem, tentar recuperar o Lucas, né, DM? Tentar recuperar o Lucas aí para os jogos da Libertadores, tá bom? Vitória importante, galera. Se inscreva no canal aí, deixa o triplo C, acione a draga da sininha e também clica no botãozinho hypar. Logo a gente anuncia o vencedor da camisa aqui, do sorteado da camisa. Beleza? Se inscreva no canal aí. Tamo juntos, é nóis. Ótima semana. Salve, salve, Kim Cara Pálidas. Sim, Cara Pálidas, o Tricolor Paulista. Tamo juntos, é nóis.